Pois é, rapaziada, apesar da derrota pro Flamengo aí na última rodada, né, no clássico no Maracanã, o clima dentro de São Januário, o clima dentro do Vasco hoje é de muita confiança, de uma autoestima muito alta, não só para o próximo jogo contra o Internacional, como também para a sequência do Campeonato Brasileiro, e por esse motivo o Vasco já começa a olhar para 2024. Então a gente vai falar muito hoje aqui nesse vídeo aí sobre essa rodada, né, com jogos muito importantes já nessa quarta-feira. Vamos trazer todos os detalhes aí que você precisa ficar sabendo sobre o jogão de quinta contra o Internacional em casa, em São Januário, e também vamos falar já sobre a programação, né, que o Vasco começa a fazer para a temporada do ano que vem. Então já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro das novidades. Peço, como sempre, também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo aqui do nosso vídeo. E quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se juntar, para vir fazer parte aqui da nossa família vascaína de mais de 458 mil inscritos no canal. Só correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho e se juntar aqui à nossa gigantesca família vascaína, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre rodada, né? A rodada que será muito importante, com duelos aí diretos nessa briga contra o rebaixamento, né? E já começa nessa quarta-feira, com jogos que a gente vai acompanhar de perto, com o secador ligado, né? Vamos ter aí nessa quarta-feira 3 partidas importantes. O primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, vai ser lá no Raulino de Oliveira, né? Partida, obviamente, entre o Fluminense e o Goiás. E você vai me perguntar, pô, Mário, será que o Fluminense vai abrir as pernas, como, por exemplo, abriu naquele jogo contra o Corinthians, né? Quem se lembra? Cara, eu espero que não, torço que não, né? Acho que o Fernando Diniz é um cara muito digno, um cara muito sério, né? Um cara ali que hoje, na minha opinião, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, mas é óbvio que o Fluminense vai poupar o time titular, né? O Fluminense tem uma final de Libertadores pela frente contra o Boca Juniors, mas ainda assim o time reserva, né, o time B do Fluminense hoje é um time acertado, que mantém o padrão tático do Fernando Diniz, de muita posse de bola, né, um time com intensidade. Então acredito que o Fluminense vai fazer um jogo duro, né, não vou aqui descredenciar, não acho que o Fernando Diniz vai levar a campo o time para perder pro Goiás, só para atrapalhar o Vasco, até porque o Fluminense hoje tá na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se não vencer a Libertadores, vai ter dificuldade aí para conseguir uma vaga na competição no ano que vem. Então acho que o Fernando Diniz, apesar de montar um time reserva, vai buscar um resultado positivo aí, pelo menos um empate nessa partida contra o Goiás. Outro jogo importante é o Cuiabá encarando o Corinthians, né? O Cuiabá que vem de um empate em casa contra o Goiás, né? Um resultado ruim para as ambições do Cuiabá dentro do Campeonato Brasileiro. Então eles vão tentar essa recuperação contra o Corinthians, que vem de certa forma abalado, né? O Corinthians aí que quase perdeu a última partida em casa para o América Mineiro. No jogo anterior estava vencendo o Fluminense por 3-0, acabou cedendo o empate, né? Então o Corinthians vem num momento também bem complexo dentro da competição, né? Caindo muito de produção e pressionado. E o Cuiabá jogando em casa com a sua torcida, acredito eu que será o favorito e que pode buscar uma vitória e ajudar o Vasco aí nessa rodada. Lembrando que o Corinthians tem 33 pontos. Se o Vasco vence, o Inter passa o Corinthians aí na tabela. E a outra partida é um confronto direto, né? Uma luta direta pelo rebaixamento e também por vaga de Sul-Americana. E para mim são duas equipes, né, que estão um pouco mais à frente com 34 pontos, Cruzeiro e o Bahia, mas para mim são duas equipes que não vêm apresentando um bom futebol. Acho que principalmente o Cruzeiro joga hoje um dos piores futebols aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um duelo interessante. É óbvio que a torcida cruzeirense vai lotar o estádio, vai apoiar o seu time, mas acredito aí que um empate não seria um resultado aí surpreendente. Acho que o Bahia vai jogar também para buscar a vitória, né? E quem perder ou se o jogo terminar empatado, vai ser obviamente um resultado positivo para o Vasco. E na quinta-feira, mesmo dia do jogo do Vasco contra o Inter, teremos mais um duelo direto, né? Do Santos em casa, extremamente pressionado pela torcida, principalmente depois da super goleada que levou do Inter de 7-1 na última rodada, encarando o Coritiba, né? Que joga suas últimas fichas aí antes de jogar a toalha para o rebaixamento para a Série B. Então, um duelo interessante. Curitiba vem
vem sem muito peso, joga fora de casa, praticamente rebaixado, e o Santos aí tentando sobreviver, né? Colocando ali a última mão para fora da água para tentar se agarrar numa corda, né? E conseguir sobreviver dentro da competição. Mas o Vasco aí tem que fazer o dever de casa, né? O Vasco na quinta encara o Internacional, como a gente acabou de citar, que vem aí de um resultado surpreendente, né? Uma goleada histórica, maior goleada sofrida pelo Santos na história dos campeonatos brasileiros por 7-1. Então o Inter vem com moral, vem com confiança, vem com autoestima alta, né? E o Vasco, apesar de ter sido derrotado, né? Apesar de ter perdido o clássico contra o Flamengo, eu acho que o Vasco também vem confiante. O Vasco foi um time ali que, na minha opinião e na opinião da maioria ali dos setoristas, jornalistas e até da grande mídia, Globo, a própria Sport TV e outros veículos de televisão, foi superior ao Flamengo, criou mais oportunidades de gol, teve mais posse de bola, mas não soube aproveitar, né? O Vasco criou chances, fez ali muitas jogadas interessantes, mas na hora de colocar a bola na rede não teve, né, o profissionalismo. Então, para esse jogo de quinta, a tendência, né, a probabilidade é que o Ramon repita o time titular, né, que ele vá a campo ali com a mesma formação. O Payet fez um bom jogo, Paulinho Paula voltando, né, após estar suspenso, também fez uma atuação interessante. O próprio Bruno Prachetes foi uma peça muito boa ali no meio de campo. O Zé Gabriel, mais uma partida muito segura. O Peck, eu acho que teve uma queda de qualidade, mas é normal, não vai jogar em alta performance em todas as partidas, então acredito que o Ramon repita a mesma escalação e ele pode ter ali 2 reforços muito importantes aí para esse jogo que devem vir pro banco de reservas, né, que são o Marlon Gomes se recuperando de uma lesão muscular e também o Rossi com a mesma situação, né, teve um edema muscular, mas parece que até quinta-feira já deve estar liberado para encarar o Internacional. Uma preocupação hoje dentro do Vasco é a arbitragem, né, o árbitro que foi indicado para apitar essa partida é o Luiz Flávio de Oliveira, um árbitro da Federação Paulista, né, que infelizmente tem 2 times brigando com o Vasco por esse rebaixamento, Santos e Corinthians, não? Então isso aí tá gerando uma certa indignação, um certo desconforto dentro do Vasco, né? Parece que o Vasco até chegou a entrar em contato com a CBF, mas que não arredou pé, não vai mudar a arbitragem para essa partida de quinta-feira. Enfim, é torcer para ele não complicar, torcer para ele não fazer cagada, não prejudicar, não o Vasco, não prejudicar o espetáculo, né? Para que possa fazer uma arbitragem tranquila e que não venha, né, a ter algum tipo de impacto no resultado desse jogo de quinta-feira. Então a provável escalação do Vasco para encarar o Inter aí vai ser o seguinte: Léo Jardim, nosso goleiro titular, que vem tendo grandes atuações, mais uma vez contra o Flamengo, ele fez ótimas defesas. Na lateral direito, Paulo Henrique, né, que ganhou a posição e vem agradando no último jogo aí, teve uma boa atuação também, chegando na linha de fundo, cortando muitas bolas ali na parte defensiva. No lado esquerdo, o Lucas Piton, que foi um dos melhores em campo contra o Flamengo, dupla de zaga com o Léo Pelé e o Gary Medel, né, o Maicon vem na reserva ali também agradando, caso necessário, possa entrar ali para poder suprir uma ausência ou do Léo ou do Medel. Meio de campo com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula. E lá na frente, Payet, Peck e o Vegetti, né? E como eu antecipei para vocês, com a tendência de ter Marlon Gomes e também o Rossi, né? O Búfalo, dentro aí dos relacionados para a partida dessa quinta-feira. Eu tô muito motivado, tô muito confiante. Quem vai dar aí premiação para você que quiser se cadastrar e fazer sua fezinha, deixar seu palpite esportivo, é a 1xBet, parceira do canal, né? Eles estão com 2 promoções para esse jogo de quinta-feira. A primeira, bônus de boas-vindas, bônus promocional, né? De qualquer valor que você depositar ao mínimo ali de R$10, usando o código promocional Mário Vasco, você pode ganhar uma bolada de até R$2.000 de boas-vindas. E o segundo, eles vão estar sorteando aí 3 camisas oficiais do Vasco. Vai ser uma camisa preta, uma branca e um terceiro uniforme, né, dos camisas negras. Então, quem se cadastrar com o código promocional Mário Vasco, lá embaixo no primeiro comentário fixado, automaticamente já estará participando dessa promoção. Beleza? E agora vamos falar sobre programação para o ano que vem. Aí você vai falar, pô, Mário, tá maluco? Como assim? O Vasco nem sequer continua na série, né? Tá na Série A garantido, né? Tá brigando ali para não cair, e eles já estão aí prevendo, né, o que fazer para a temporada do ano que vem. Sim, cara, a autoestima hoje, a confiança hoje dentro do Vasco é tão grande que o clube, que o time vai permanecer na Série A e quem sabe até buscar uma vaga de Sul-Americana, que o Vasco já começa a trabalhar nos bastidores, né, para montagem do elenco do ano que vem, né? Um dos principais pilares para essa montagem é o nosso treinador, né? A informação que a gente tem é que o Ramon Dias e toda a sua comissão técnica
tem ali uma cláusula contratual, né? Existe ali um acordo para que o Vasco ficando na Série A, o Vasco permanecendo na primeira divisão, ele automaticamente já assine um novo contrato por mais uma temporada, por mais um ano, ganhando ali, obviamente, um bônus, né? Por ter conseguido, né? A proeza de ter mantido o Vasco, tirado o Vasco da última colocação e trazido o Vasco de volta aí para permanecer na Série A. E o Ramon vai ser esse cara aí que vai basicamente escolher quais jogadores do atual elenco que devam continuar, quais jogadores que hoje estão no elenco emprestados que o Vasco deve comprar e indicar contratações. E hoje aí temos 2 jogadores que estão emprestados ao Vasco que interessam, né? Que tem o Ramon ali há muita confiança e que o Ramon já começa a indicar que o clube vai tentar a contratação em definitivo. O primeiro deles, Bruno Praxedes. Praxedes que chegou ao Vasco agora no meio do ano, né? Emprestado junto ao Red Bull Bragantino e, cara, vem realmente surpreendendo positivamente. Desde a chegada do Praxedes ao Vasco, ele é o líder de roubadas de bolas aí dentro do elenco vascaíno, né? Então isso aí mostra que o Praxedes não só chega lá na frente, finaliza muito bem, é um jogador também de muito combate, de muita proteção ao sistema defensivo. O contrato dele com o Vasco vai até o final do ano com uma cláusula contratual que o Vasco pode exercer para comprar o jogador em torno de 27 milhões de reais junto ao Red Bull Bragantino. Lembrando que o Praxedes é muito jovem, né? Tem apenas 21 anos de idade, com um futuro ainda muito promissor, caso continue jogando essa bola, continue evoluindo, o Vasco podendo até revender o Praxedes no futuro por um valor muito superior ao que vem a comprar junto ao Red Bull Bragantino no final do ano. E outro jogador que também, surpreendentemente, ganhou espaço, é o titular hoje e pode ser adquirido em definitivo por um valor muito baixo no final da temporada, é o Paulo Henrique, lateral direito, né? O Vasco contratou o Puma no começo do ano, chegou ali para ser esse jogador titular absoluto, começou muito bem um ano, mas teve, uma queda de rendimento muito grande aí após o meio da temporada, né? O Puma ali não consegue voltar a jogar o bom futebol, principalmente na parte defensiva. O Paulo Henrique entrou, ganhou confiança, vem jogando bem e já existe dentro do clube hoje, né, conversas para permanência em definitivo do jogador para a temporada do ano que vem. E óbvio que o Vasco vai buscar contratações, não estou falando que vai manter o mesmo elenco, muito pelo contrário, o Vasco vai buscar nomes de peso, o Vasco vai buscar contratações de impacto para poder, no ano que vem, buscar, obviamente, um título de Copa do Brasil, buscar aí uma colocação muito mais alta dentro do Campeonato Brasileiro e quem sabe, né, até mesmo tá brigando numa Sul-Americana, caso a gente consiga, né, buscar a classificação para a competição. Beleza, galera? Mais uma vez, agradecer a presença de vocês por aqui, pedir para você que ainda não deixou o like, deixar aquele joinha no nosso vídeo e você que não é inscrito no canal, venha fazer parte da maior família de vascaínos aqui no YouTube, só correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever no canal e ajudar aqui no nosso conteúdo. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!